Êxodo, capítulo 12 em diante, dia 15. A morte dos primeiros filhos. À meia-noite, o Deus Eterno matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro, que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei e seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país. Vão adorar ao Deus Eterno como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora e peçam a Deus que abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia e embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro, roupas. O Deus Eterno fez que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim, o povo de Israel tomou a riqueza dos egípcios. Os israelitas saem do Egito. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças, os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado dos egípcios, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que ele não tinha tido tempo de preparar comida nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus Eterno saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Eterno ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Deus Eterno para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. As leis a respeito da Páscoa. O Deus Eterno disse a Moisés e a Arão: essa é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa, porém todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem no país vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será retirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o osso de Israel deverá comemorar esta festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa, em honra do Deus Eterno, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem com vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que Deus Eterno havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, o Deus Eterno tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Capítulo 13. O primeiro filho é separado para Deus. O Deus Eterno disse a Moisés: separa para mim todo o primeiro filho. Todo o primeiro filho do homem e dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. A festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito para onde eram escravos. Este é o dia em que Deus Eterno os pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão
feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito nesse dia. No primeiro mês de Abibe, o Deus Eterno jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar esta festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Deus Eterno. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Neste dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Deus Eterno fez por vocês. Quando saíram do Egito, essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a se lembrar de recitar e de ajudar a lei do Deus Eterno, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem esta festa religiosa no dia certo todos os anos, o primeiro filho. O Deus Eterno fará que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Deus Eterno todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder, o Deus Eterno nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Deus Eterno matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto as pessoas como os animais. É por isso que oferecemos ao Deus Eterno um sacrifício, todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficarmos com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que, com o seu grande poder, o Deus Eterno nos tirou do Egito. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele havia dito: quando Deus os libertar, levem daqui meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, Deus Eterno ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Os israelitas atravessavam o Mar Vermelho. O Deus Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefron. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei
e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficaram sabendo que eu sou o Deus eterno, e os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele, os seus funcionários, mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Deus Eterno fez que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados na beira do mar, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda do Deus Eterno, e disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você não trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão o que o Deus Eterno vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Deus Eterno lutará por vocês. O Eterno disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante a sua vara e estende sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito. Todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou o Deus Eterno. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Deus Eterno, como um vento leste muito forte, fez que o mar recuasse. O vento sobre a noite inteira o fez virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de águas de dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Deus Eterno olhou para o exército dos egípcios e fez que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Deus Eterno está lutando a favor deles e contra nós. Então o Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Deus Eterno os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros e todo o exército dos egípcios, que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de águas nos dois lados.
Naquele dia, o Deus Eterno salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Eterno havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram no Deus Eterno e no seu servo Moisés. Capítulo 15. A canção de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção ao Deus Eterno. Cantarei ao Deus Eterno, porque ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Eterno é o meu forte defensor. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O Eterno é um guerreiro, o seu nome é Deus Eterno. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra. Os seus melhores oficiais se afogaram no meio do mar vermelho. O mar profundo os cobriu com uma... Eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Deus Eterno, tem um poder terrível. Ele despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a sua vitória. Derrotas os teus inimigos e com a tua ira furiosa. E tu os queimas como se fossem palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como as muralhas. E o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Deus Eterno, sopraste e os egípcios se afogaram, afundaram como um chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Deus Eterno. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendeste a tua mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiram. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste, como o teu grande poder. Tu os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras, até que tivessem passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Deus eterno, que escolheste para morar. O templo que tu mesmo construíste, o Deus eterno será rei para todo sempre. A canção de Miriam. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, porém, quando os carros de guerra dos egípcios com seus cavalos e cavaleiros entraram no mar, o Deus Eterno fez que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres e acompanharam, tocando seu pandeiro e dançando. E Miriam cantou com elas assim: cantem ao Deus Eterno, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar, as águas amargas. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara. Porém, não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso, aquele lugar era chamado Mara. O povo reclamou e Moisés perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em alta voz, pediu socorro a Deus Eterno. E o Deus Eterno lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar em que Deus Eterno deu leis aos israelitas e o pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Deus Eterno,
que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Êxodo 16. O maná e as codornas. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15, do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Deus Eterno tivesse nos matado lá no Egito. Nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matarem de fome toda a sua multidão. O Deus Eterno disse a Moisés: agora eu vou fazer do céu cair pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para mim para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Deus Eterno quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a luz brilhante da presença do Eterno, pois o Eterno ouviu as reclamações de vocês contra eles. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é o Deus Eterno quem vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Eterno ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante do Deus Eterno, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a luz brilhante do Deus Eterno apareceu numa nuvem. E o Eterno disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Deus Eterno, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia um orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas finas, como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é alimento que Deus Eterno está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que havia pegado muito não tinha demais, e não faltava nada para os que havia pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o que era necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, que tinha sido guardado, estava cheio de bichos e cheirava mal. E aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros por pessoa. As autoridades do povo contaram a Moisés o que estava acontecendo, e Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo separado para o Deus Eterno. Por isso o Deus Eterno deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno
que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardarem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte e que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: Como isto hoje? Pois é sábado, o dia do descanso separado para o Deus eterno. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias. Porém, no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então, o Deus Eterno disse a Moisés: Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Deus Eterno, dei a vocês um dia de descanso. E foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquei todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: O Deus Eterno mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença do Deus Eterno, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como Deus havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca do acordo, para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. A água da rocha em Refidim. Capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Deus Eterno. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Porque estão provocando o Deus Eterno. Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que vocês nos tirou da terra do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e às nossas ovelhas e às nossas cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus Eterno. Ele disse: O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco, e eles vão querer me matar a pedradas. O Eterno disse a Moisés: Escolha entre eles algumas autoridades e passe com eles na frente do povo. Leve também a vara com a qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença das autoridades do povo de Israel. Então deram àquele lugar o nome de Massa Beriba. E então, pois o povo de Israel reclamou contra Moisés e provocaram o Deus Eterno, perguntando: O Eterno está com a gente ou não? Guerra contra os amalequitas. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: Escolha alguns homens de manhã cedo e vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte com a vara de Deus Eterno na mão. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando eles abaixavam os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados,
Arão e Hur pegavam uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então Deus Eterno disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. E Moisés construiu um altar e deu-lhes o seguinte nome: o Deus Eterno é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Deus Eterno. O Deus Eterno combaterá para sempre os amalequitas.